E olha, de volta, estamos com o Balanço Geral, sempre agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Aquele abraço forte. Para você que está acordando agora, bom dia e vamos para cima. Chegou o momento do quadro Auto Show. Aqui no Balanço Geral amanhã, você fica por dentro de tudo que envolve o segmento automobilístico. As novidades, as tendências, os desafios, serviços preventivos para você que tem um veículo e precisa manter a manutenção em dia. Chegou a hora, roda a vinheta. E como falamos em destaque, o quadro de hoje fala sobre um item muito importante do veículo, que é o sistema de suspensão. A manutenção desse dispositivo é fundamental para garantir a segurança dos motoristas e dos passageiros, além de evitar o desgaste de outras peças. A revisão de um automóvel é uma manutenção detalhada, que acontece em várias regiões do veículo. Dentre elas, a suspensão automotiva, que é de fundamental importância, principalmente nesse período de fortes chuvas e que garante a sustentação e estabilidade. É preciso que a gente se organize, a gente revise para poder, quando realmente precisa do carro, com a estabilidade, com freio, com segurança, ter tudo em ordem. E como o próprio nome já diz, a suspensão fica elevada ao ar e é responsável por conectar as rodas ao chassi, que é a estrutura que serve de base para os sistemas e o motor. Uma suspensão envolve a caixa de direção, a balança, as buchas da balança, os pivôs. Hoje tem carros que tem estabilizador, outros não, então tem bucha do estabilizador, tem um tirante do estabilizador que a gente chama de bieleta. O ideal é que a manutenção nessa região do automóvel seja feita pelo menos 2 vezes ao ano. Além disso, é preciso ter atenção aos sinais. Assim como em outros sistemas automotivos, a suspensão também emite ruídos de alerta. Mas, como sempre, a prevenção é sempre a melhor saída. Então, para não ter problemas na suspensão automotiva e danificar outras peças, o recomendado é fazer a revisão. Se a suspensão falha, você perde pneu mais fácil, você às vezes consome mais combustível. Então é preciso que a suspensão esteja prontinha para poder as outras coisas funcionar melhor, né? Inclusive na estabilidade, né? Que às vezes você resolve fazer uma viagem e se o carro tiver com a suspensão com folga, é perigoso. Muito perigoso, né? Atenção redobrada, especialmente na chuva e com essa buraqueira aí que se abre por conta da chuva também. E a gente, dentro do quadro hoje, fala também sobre um anúncio feito pelo governo federal. É um anúncio de redução do corte de impostos, com o objetivo de reduzir o preço final dos carros populares em até 10,96%. A medida vale para veículos com valor final de até R$120 mil. Isso pode fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de R$60 mil. Para repercutir esse tema, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe, o sindicato é o Sincodiv, o Alberto de Carvalho Filho, está aqui com a gente. Alberto, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui. É sempre bom ter um amigo aqui com a gente no Balanço Geral amanhã. Prazer falar contigo. E eu já começo te perguntando, antes da gente comentar de fato essa medida do governo que deverá ser implementada, eu já quero saber, eu quero começar avaliando o cenário junto contigo. Os carros realmente eles aumentaram muito nesses últimos anos, né? Por que é que esse aumento aconteceu? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia, do programa Balanço Geral. De fato, né, o país vem tendo um índice de inflações altos e o segmento de carro não foi diferente. Na verdade, o segmento de carro até subiu acima da inflação, por uma série de fatores, mas principalmente porque foi afetado diretamente a cadeia de suprimentos de carro. Então estava faltando um carro novo, né? Logo depois da pandemia, as fábricas elas não conseguiam produzir os veículos devido à falta de insumos. Isso fez com que diminuísse a oferta no mercado de carros novos, inclusive os carros seminovos subiram nesse período e fez com que ainda aumentasse ainda acima da inflação, justamente por conta dessa falta de produto, que agora já regularizou, né? Já houve, desde o ano passado,
praticamente 100% regularizado essa questão de fabricação dos veículos. A fabricação foi regularizada, mas o preço se manteve no patamar que alcançou, né? Ele não chegou a baixar, né? Sim, porque também os fabricantes, eles estão cuidadosos com relação à fabricação, à quantidade de veículos a serem fabricados. Ou seja, não está tendo um movimento de uma quantidade muito grande de fabricação dos veículos. Até porque o mercado também, ele não voltou com a força que ele tinha antes da pandemia. Então, assim, ainda há dificuldades de vendas e principalmente também com relação ao crédito, né, que é um mercado que depende muito de crédito, financiamento, taxa de juros e as taxas de juros, devido à taxa Selic, à economia, elas não estão tão baixas como já tiveram em outro momento. É um momento de bastante cuidado, né? Até porque a gente acabou de sair da pandemia, né? Parece que faz muito tempo, né? Mas é recente, então o mercado ainda está se recuperando e com esse cuidado, né? Com esse sinal de alerta aceso. Mas agora falando especificamente, presidente, sobre essa medida que foi anunciada pelo governo federal, até 11% de desconto teriam os veículos por conta desse corte da cobrança dos impostos, dessa isenção. E aí de forma prática, né? Eu quero que o senhor comente essa medida, se o senhor considera interessante, imagino que sim. Mas eu já te pergunto, um carro, por exemplo, que custa em torno de R$70 mil hoje, quanto é que ele pode passar a custar? Ele pode, responder de forma objetiva, ele pode chegar próximo de 60 mil, né? O objetivo dessa medida é justamente em cima do carro popular, o carro de entrada, que esse segmento de veículos, ele reduziu muito a venda de automóveis de carro popular, até porque os carros também se sofisticaram mais, né? Então, assim, o segmento ele vê de forma muito positiva, porque tudo que for para reduzir custos, né, e principalmente impostos, que é o maior motivo do preço de carro no Brasil ser um pouco mais caro, comparado com outros países, é justamente o custo de impostos, que é muito alto, né? Você tem IPI, você tem IPVA, PIS, COFINS, já tem impostos estaduais como o ICMS. Então, calcula-se que de 30% a 50% do custo do veículo é impostos, né? Fora o custo Brasil também, que é algo também muito discutido, né? Custo de frete, a maioria dos veículos eles vêm de transporte rodoviário, são caros os fretes, né? O Brasil é um país continental muito grande, você imagina trazer um carro lá do Rio Grande do Sul aqui para o Nordeste, isso tudo tem um custo, né? Então tudo que vem para ser benefício, né, redução de imposto, é muito bem-vindo. Mas esse projeto em si, ele é focado nesse segmento do carro popular, que a intenção é justamente deixar o carro 0 km mais acessível. Então, ele vai pegar, a princípio seriam carros aí de 70, 80 mil, o governo já está estendendo um pouco mais para carros até 120 mil. Mas os carros que irão pegar o maior desconto são os carros de entrada. Então, além do valor do carro que vai ser verificado, também a eficiência energética do carro. Então, o carro que ele polui menos, ele vai ter um benefício melhor de imposto, como também os fabricantes que produzem as peças mais nacionalizadas. Então, tem uma combinação de fatores aí, mas o foco é isso, é pegar esse carro de entrada. Então, porque esses clientes diminuíram muito o fluxo desses clientes nas concessionárias para o carro de entrada. Então, esses clientes hoje eles estão muito voltados nos carros seminovos. Então, o objetivo é trazer de volta a possibilidade desses clientes comprarem um carro 0 km. Perfeito. E até para poder frisar, o senhor está falando exatamente do carro 0 km e até para deixar claro logo ao nosso telespectador, é uma medida que vale apenas para o carro 0 km, né? Ela é só para o carro 0 km. Ela é até porque é no momento da aquisição do veículo que se pagam esses impostos que são impostos incidentes somente em carros 0 km, exatamente. Perfeito. E aí, diante desse contexto, o governo federal está avaliando também, e foi anunciado, eu não sei exatamente como é que vai funcionar, o senhor vai me explicar isso, a possibilidade de oferecer ao cidadão a opção de fazer a compra direta do veículo, né? Eu imagino que sem passar pela concessionária. Isso já é possível hoje? A ideia do governo é estimular ou ainda não é possível, isso não acontece? Como é que funciona e qual a sua opinião? Na verdade, esse é um ponto assim, um pouco mais polêmico, né, que foi levantado até de forma surpresa, né, no pronunciamento que foi feito pelo vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, mas isso passa por uma questão legal.
o faturamento direto de fábrica, existe a venda direta de fábrica e o faturamento direto de fábrica. Na verdade, as concessionárias elas já fazem o faturamento direto de fábrica, que é o cliente que compra e a fábrica já emite a nota fiscal, já vende direto para o consumidor. Passa pelo concessionário porque o concessionário é quem faz toda a relação com o cliente, né? Hoje existem em torno de 300 mil funcionários empregados no segmento das concessionárias no Brasil. É um segmento que representa 5% do PIB do país, né? Então, assim, é impossível hoje ter uma relação de negociação fábrica-cliente sem passar pela cadeia, pelos distribuidores, né? Não teria como. Mas os próprios distribuidores, eles já fazem o faturamento direto. Então, isso já é uma realidade. Então, assim, não quer dizer que comprar na concessionária eu não posso comprar direto de fábrica. Já e recebo os benefícios. Agora, existem regras, né? Então, por exemplo, esses faturamentos diretos, ele não é aberto a qualquer pessoa física. Então, eles são segmentos específicos, né? A gente pode citar aqui como produtores rurais, empresas, né? Existem segmentos assim que tem um tratamento mais especial, que é o PCD, pessoas com deficiência, taxistas. Então, essas pessoas elas têm a possibilidade de comprar diretamente de fábrica, certo? Essa diferenciação, se vai comprar direto de fábrica ou através da concessionária, na verdade, isso vai fazer, com relação à participação da concessionária, pouca coisa, pouca diferença, que é onde há a menor margem. Hoje os concessionários, as margens de lucro são bem pequenas, vai alterar aí 1%, 2%, 3% do veículo. Então não é isso que faz encarecer o veículo. Mas de fato isso já acontece com o faturamento através desses segmentos que eu lhe falei. Então isso já é uma realidade, apenas não para a pessoa física direto. Perfeito. Presidente, quero agradecer muito a sua presença aqui, sempre com esclarecimentos à população, ao público de casa, é importante, né? Porque é um assunto que interessa a todos. Eu, por exemplo, falou de carro, eu fico logo ansioso para saber as novidades e claro, as atualizações, né? E a gente tem a expectativa que o preço baixe um pouquinho para melhorar para a gente. Mas obrigado pela sua presença aqui, repito, muito claro, e boa semana para o senhor. Obrigado, fico à disposição.